Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, estou em outro cenário, estou toda desarrumada, porque eu falei até lá no Instagram, a minha câmera tá com uma mancha na lente e a outra eu fui tentar fazer pelo celular do meu marido, mas não tô conseguindo passar pro drive. Ignorem barulhos externos, estamos na casa da avó do meu marido, então tá mau barulho. E, enfim, eu aproveitei o celular do meu cunhado pra gravar por ele, então eu nem me arrumei nem nada, mas eu vim conversar um pouco sobre as minhas crises de ansiedade. Eu perguntei lá no Instagram se vocês queriam que eu compartilhasse a minha experiência e todo mundo votou que sim, então eu vim trazer um pouquinho e contar pra vocês o que é que aconteceu comigo. Já faz um tempo isso, tá? Eu acho que já vai fazer quase 2 anos, faz 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses. E graças a Deus hoje eu tô muito bem, mas foi muito difícil, eu passei por muita coisa, mas graças a Deus passou. E eu vim compartilhar com vocês como foi. Eu comecei a sentir uma dor assim no pé da barriga e tal. E essa dor era muito constante e tava me impedindo assim de fazer as coisas normais. Eu não tava conseguindo dar aula, sempre que eu andava me incomodava. E aí eu resolvi ir na emergência pra ver o que era, né, e tal. Caramba, tá muito calor. Aí eu fui na emergência pra ver o que era, fiz exame de sangue, exame de urina, e aí eles falaram que era infecção urinária, apesar de eu não estar sentindo nenhum outro sintoma que indicasse que seria infecção urinária. E também, nos exames também não saiu nada relatando que poderia ser infecção urinária, mas a médica me passou um remédio e eu tomei, tipo um antibiótico, era anti-inflamatório, não sei. Mas não passou. Depois de 1 semana eu retornei porque as dores continuavam e não tinha passado. E aí eu fiz uma ultrassom e tal e também não apareceu nada. E aí eles me indicaram que eu marcasse um médico especialista pra ver o que era. Eu marquei a consulta, só que tem que esperar, né, pra ir. Enquanto isso, eu comecei a sentir a mesma dor acompanhada de outros sintomas. Eu comecei a sentir dormência, principalmente do lado esquerdo, formigamento do lado esquerdo, uma dor no coração e começava a acelerar. Uma dor não, era tipo um pico e começava a acelerar, ficava aquele batimento cardíaco bem rápido. E eu sentia tipo uma dor muscular também, assim, sempre do lado esquerdo. E aí eu fui procurar no Google e o Google me falou que eu estava tendo um infarto. E eu surtei, né? Fiquei morrendo de medo, nervosa. Aí todo mundo falou, não, é melhor ir pro hospital e tal. A gente foi pro hospital, quando chegou lá eu não estava tendo um infarto. E aí eles fizeram exames normais e eu estava bem. Tomei remédio pra dor passar, acho que eu tomei aquele remédio intravenoso que dói que só, assim, que passa mais rápido, né, a dor. E acho que eu tomei soro dessa primeira vez. E aí eu fui pra casa, só que o que aconteceu? Constantemente eu comecei a sentir as mesmas coisas. Eu sentia um aceleramento no coração, começava a ficar tudo dormente, formigando, uma dor muscular muito grande, sentia os meus músculos tensos, assim, e eu começava a passar mal e eu ia pra emergência. Eu só ficava em paz se eu estivesse na emergência, só que isso aconteceu com muita constância. É sério, eu perdi as contas de quantas vezes a gente precisou ir pra emergência. E foi ficando muito complicado, né? Aí eu fui no médico, ele só passou exames e tal, e disse que não podia dizer nada até sair os exames. Enquanto eu fazia os exames, eu continuei indo pra emergência, continuei passando mal, e foi muito difícil. Eu fiz muitos exames, fiz até ressonância e não deu nada. Até que teve uma vez que eu tive a pior crise, que foi... Eu tava trabalhando, aí acabei de dar aula e desci pra esperar, né, os alunos irem embora pra gente poder fechar a escola. E eu senti aquela explosão assim no meu peito e começou tipo a queimar, subir um líquido quente assim pelo meu pescoço. E eu comecei a tremer, comecei a ficar nervosa, desesperada. Eu tinha a sensação que eu ia morrer, eu não sei explicar. Era uma sensação muito ruim, eu não sei dizer, mas começou a ficar tudo dormente, eu comecei a tremer, enfim. E aí eu fui atrás do meu marido, que na época não era meu marido, né, era meu noivo, que ele libera os alunos no portão da escola. E aí ele ficou tentando me acalmar, mas ele não podia sair de lá porque os alunos estavam largando. Enfim, depois disso, a gente foi pra casa. Em casa eu não consegui me acalmar, eu fiquei muito nervosa, muito estressada, acabei indo pra emergência de novo. A gente não tinha carro na época, então aí o Uber errou o caminho, levou a gente pra um caminho errado. Foi um estresse. Quando a gente chegou lá, eu desci, fui embora correndo na frente, fui no autoatendimento, que eu já sabia onde era, peguei a minha pulseira e já chamaram o meu nome, e eu entrei numa sala. E aí quando eu entrei, o médico viu que eu estava em pânico e tentou me acalmar, conversou, e eu já me acalmei, aferiu minha pressão e tal. Esse médico, ele foi meio
babaca, porque eu não sei se ele ia largar, o que ele ia fazer. Ele me atendeu muito rápido, assim. Só falou que eu tava bem, que eu tinha que me acalmar e pronto. E acabou. Mas ele disse uma coisa interessante. Ele falou, ó, você não tem nada. Você já falou que fez muitos exames, provavelmente isso é um problema psicológico. E aí, antes disso acontecer, o meu marido já tinha comentado, né, ó, eu acho que isso pode ser algo psicológico, a gente já fez muitos exames e você não tem nada. Só que assim, eu não gostei de ouvir isso, vou ser muito sincera, porque eu achava que um problema psicológico não podia acontecer comigo, porque eu sempre fui uma pessoa muito de boa, eu sempre resolvi os problemas, eu sempre fui atrás de tudo, então em momento nenhum eu imaginei que algo assim podia acontecer comigo. E aí, depois que o médico disse, que a gente começou a refletir, eu, né, na verdade, comecei a pensar que realmente poderia ser. Justamente por causa do momento que eu estava vivendo, eu não tinha conseguido fazer essa ligação até esse momento. Eu estava passando por um momento muito complicado, muito estressante, em todos os sentidos. A gente estava perto de casar, faltava pouco tempo, e a gente tinha muita coisa pra pagar, muita coisa pra fazer da nossa casa. Eu tava com uns problemas no trabalho, uns problemas na família também. E foram coisas assim que fizeram muito mal pra gente. A gente tava passando por um momento muito complicado. E era isso, era uma sobrecarga, um estresse que eu tava tentando resolver, mas que por dentro tava acabando comigo. E eu não consegui fazer essa ligação. Enfim, depois que esse médico falou isso, eu fui atendida ainda por outro médico lá na emergência, um médico péssimo, que me atendeu muito mal, falou que eu tava com infecção urinária de novo, que não tinha nada a ver. Enfim, depois disso que eu comecei a pensar e a refletir que realmente poderia ser algo psicológico. Mas, nesse meio tempo, eu também passei mal de novo, num domingo de manhã. E aí a gente foi pra emergência mais uma vez, e uma médica, eu acho que ela era espanhola, sei lá, ela tinha um sotaque espanhol. E aí ela conversou bastante comigo, disse, ó, você já fez muitos exames, você não tem nada, tá tudo bem. Você fez muito exame de sangue, fez ultrassom, ressonância e não tem nada. Então, realmente, você tem que considerar um problema, uma questão psicológica. Você tem que procurar algo pra se distrair, você tem que se cuidar. Enfim, a gente conversou muito e ela abriu os meus olhos, foi uma médica maravilhosa. E aí foi que chegou o ponto-chave para que eu aceitasse. Eu acho que para você conseguir começar a melhorar, você precisa aceitar o que você tem. Sabe? Você precisa aceitar e entender, porque a partir disso você consegue se controlar de uma certa forma. Porque o meu problema era que eu pensava que eu tava com uma doença séria, assim, que eu ia morrer, porque nenhum exame descobria e eu continuava sentindo dor e os sintomas. Então, na minha cabeça, eu ia ter algo que eu ia morrer e pronto. E que ninguém ia descobrir. Mas, na verdade, não. Aquilo não ia me matar. E eu comecei a entender o que eu estava sentindo. Então, quando eu começava a sentir aquilo, eu já botava na minha cabeça, eu não tenho nada, é o estresse, mas vai passar. E sabe, eu comecei a mentalizar aquilo e comecei a melhorar. Muita gente não sabe, mas eu criei o canal aqui no YouTube justamente por isso. Foi ideia do meu noivo, que agora é marido, que eu tivesse um escape. Então o YouTube foi um lugar onde eu podia criar, podia fazer o que eu quisesse, podia me distrair, esquecer do meu trabalho, da sobrecarga que eu tava. Também tinha a faculdade, foi época de TCC, então eu tava uma pilha. Enfim, e aí eu criei o canal no YouTube justamente pra isso. Ele sempre esteve comigo, me ajudando, me dando ideias, editando os meus vídeos. Enfim, e aí eu comecei a mudar, né? Comecei a mudar de vida. Graças a Deus eu não precisei tomar remédio, não fiz nenhum acompanhamento, assim, fazer terapia e tal. Mas cada caso é um caso, né? Eu só sei que, gente, eu tentei resumir aqui da forma rápida, mas foi muito complicado, foi muito conturbado, eu passei por muita coisa, foi muito difícil, porque minha mãe ficava extremamente preocupada e estressada, e tipo, isso ia afetando outras áreas, foi muito difícil. Então, possa ser que os sintomas, esses que eu falei, foram justamente são os sintomas que normalmente todo mundo tem. E a minha dor que eu sentia no pé da barriga não era nada a ver com o útero, assim, com cólica, não, nem com infecção urinária. É porque algumas pessoas ficam sentindo esse incômodo na barriga, na bexiga, na verdade, e fazem muito xixi. E era o que eu tava passando, eu tava fazendo muito xixi e sentia essa dor. Mas não era um problema de infecção urinária, era decorrência das crises de ansiedade. E quando eu tinha esse pico de pânico, acontecia isso comigo.
Enfim, passou, aconteceram outras coisas também, mas eu tô tentando resumir assim o principal, né? Graças a Deus tudo passou. Então, se a gente tá num momento muito complicado, onde muitas pessoas estão doentes, né? Muitas pessoas estão com problemas psicológicos. Eu li que 1 a cada 3 pessoas vai passar por isso. Eu tenho vários amigos que nesse momento de quarentena ficaram assim, e realmente eu fiquei muito preocupada, porque eu sei o que eu passei. Quando você sabe o que você passou e você vê alguém na situação, você imagina o quanto essa pessoa tá sofrendo. Então, o que eu digo pra vocês é que se cuidem muito. Tirem esse tempo pra você, pra se cuidar, pra dar prioridade a você, pra cuidar da sua cabeça. Não tenham vergonha de procurar psicólogo, de fazer terapia, de fazer atendimento, não, porque você precisa se cuidar. Enfim, eu não sei mais o que falar. Eu acho que eu tentei resumir no geral. Mas eu quero fazer um vídeo ainda respondendo perguntas, né? Pra entrar em alguns outros detalhes. Então, se você tem alguma pergunta, deixa aqui ou vai no meu Instagram, que eu vou deixar uma caixinha de pergunta lá também. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco. Ignorem assim, né? Que eu não tô muito bonita, né? É isso. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu posso fazer uma parte 2 ou, como eu falei, vocês me mandam perguntas. Muito obrigada por me assistir, espero que você esteja bem, se cuide, deixa o seu like e se inscreve no meu canal pra me ajudar, tá bom? Muito obrigada, beijo e até o próximo vídeo. E eu estou sem câmera, como eu falei, tá com a câmera manchada, a lente, eu vou tentar resolver, então se eu sumir é por isso. Beijo!